Hoje encerramos a nossa série de reportagens especiais. Bom dia, pessoal. Então, a partir de agora nós estamos gravando, tá certo? Então, fiquem à vontade para ligar a câmera, tá certo? Se vocês quiserem. É o direito de personalidade de vocês, de cada um de vocês. Lembrando que essa aula, posteriormente, ela será baixada e publicada no YouTube, tá certo? Então, vai estar disponível para vocês no YouTube, naquela nossa playlist de sempre, onde vocês conseguem encontrar todas as nossas aulas. Se vocês tiverem algum problema para visualizar qualquer uma das aulas, me informem, tá certo? Mas é o procedimento, até porque o Teams não estava gravando todas e mantendo aqui. Então, por isso nós optamos por fazer essa playlist aí externa no YouTube, para que vocês consigam acessar, tá bom? Então, deixa eu compartilhar meu material com vocês. Deixa eu receber uma mensagem aqui. A Ivete está presente? Ivete está em aula? Não tô... Estou, professora. Oi, Ivete, como é que você está? Pronto, Eu tranquilo. estou bem, obrigada. Você teve algum problema com o fórum? O que foi que aconteceu? Sim. Então, eu ontem estive olhando, fui fazer o fórum da aula de hoje e dei uma olhada nos anteriores se eu realmente havia feito. Acabei fazendo 2 vezes. Não, mas não tem problema não, então, tranquilo. Mas só que é só para falar assim, porque a minha nota anterior, no 5, foi 8. E ontem eu fazendo, eu dei uma caída. Então eu tirei 4. Eu queria que a senhora considerasse o primeiro. Eu vou considerar a última. Vai ficar a nota mais baixa. Ai, meu Deus, budista, deleta não é tudo brincadeira, isso. Não é brincadeira. Fica tranquila, não se preocupe não, fique tranquila. É só uma coisa que eu tenho que falar para vocês a respeito do Google Forms. Obrigada até, Ivete, por ter me lembrado disso. Porque, aliás, no Microsoft Forms, eu que agradeço. No Microsoft Forms, vocês podiam refazer ali até 5 vezes, né? Mas que aí, na partir da quinta, a própria tabela do Excel já nem computava mais. Mas no Microsoft, aliás, no Google Forms, não. No Google Forms, ali, a partir da terceira, ele já vai mais computar. Então, vocês poderiam fazer até 3 vezes, né, a partir da terceira, ele já não vai ter um limite ali, realmente, tá certo? Aí um aluno até me perguntou essa semana, mas professor, e se eu trocar o e-mail? Não vai adiantar, porque a matrícula tá ali, tá certo? E é pela matrícula que eu coloco a nota de vocês. Então, mesmo que você troque a sua matrícula... Mas fica a nota maior, né? Dentro daquelas 3 possibilidades, tá certo? Dentro daquelas 3 possibilidades, é claro que eu vou considerar a maior, né, pessoal? A não ser que... Até porque o Google ele só mostra para você o que você errou, ele não diz, ele não vai te dar o gabarito, obviamente, né? E era esse o problema do Microsoft Forms. Mas é só 3 vezes, tá certo? Vocês podem fazer até 3 vezes, mas a partir dali ele já nem computa. Quando eu abro a própria tabela do Google Sheets, ele já não... Ele aparece ali em vermelho, então eu nem considero. Mas eu vi que a maioria dos alunos conseguiu fazer muito bem. Então, eu queria até pedir desculpa para vocês, porque eu percebi que alguns tiveram problema, né? Acredito que até uma das alunas mandou uma mensagem para mim. Na hora eu não conferi direito. Depois foi que eu fui ver e tinha um problema de configuração no fórum do Google Forms. Então, eu não configurei direito, cometi mesmo um erro, assim. E ele não estava mostrando para vocês imediatamente qual era a pontuação. Eu estava colocando lá como se fosse 0,0. Eu sei que teve muita gente que ficou assustada. Vai, eu tirei um 0, como é que pode? Aquela última questão tão fácil, eu tirei um 0. E aí eu fiz a correção, então não se preocupem que a pontuação de vocês está ok agora, está sendo colocada direitinho, tá certo? Mas estava apresentando lá como se fosse 0, tudo. O Raul está tendo dificuldade aqui de entrar, deixa eu... Raul Alves Leite. Thalita Samela e Maria Juliana. Eu vou começar a aula, já estou com o quórum, mais do que o quórum, na verdade. Então, podemos começar a aula, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês, então, os meus slides da aula de hoje, para a gente começar.
Bom dia, professora. Bom dia, bem-vindo. Deixa eu ver se está mostrando, tá? Acho que sim. Professora, a senhora pediu pra gente ligar a câmera? Não, se você fica à vontade. Se você quiser, se você não quiser, não tem problema nenhum, pessoal. É direito à personalidade de vocês, viu? Vou me arrumar e aí eu ligo. Fique à vontade, realmente. Eu sei que há muita controvérsia nesse sentido. Liga a câmera, não liga a câmera. Mas assim, eu sou constitucionalista, a gente tem que advogar pela Constituição. Então, não existe nenhuma lei que obrigue você a ligar a câmera, é direito à personalidade seu direito de imagem. Nossa, eu tô ouvindo um barulho aqui. Deixa eu ver se eu coloco vocês no mudo. Vamos lá começar. Vamos certinho. Bom, vocês devem estar vendo, então, a minha tela inicial, tá certo? Sejam muito bem-vindos aí. Hoje é a nossa 6ª aula de Teoria Geral do Processo, tá bom? Nossa aula aqui da sexta-feira. Sextou para todos nós. E hoje vamos começar a falar vamos falar a respeito dos elementos e das condições da ação, tá certo? Isso é muito interessante, porque era uma questão que gerava muita controvérsia no antigo Código de Processo Civil de 1973. O Código de 73 ele recebia influências de muitas teorias processuais, especialmente a italiana, a alemã. E o Código o nosso Código de 2015, o nosso atual Código de Processo Civil de 2015, ele deu uma enxugada um pouco. Não para que a gente tem que se preocupar tanto com isso. O mais importante é realmente que o processo exista como um instrumento e não que hajam 1001 teorias a respeito do processo, tá certo? Mesmo assim, a gente mantém na nossa tradição processual, né, a classificação das ações, os elementos e o próprio conceito de condição da ação. Claro que aqui a gente vai reduzir esse conceito, de fato, às duas colunas mais importantes, tá certo? A questão da legitimidade e do interesse processual como condições da ação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá certo? Obviamente, já vou pedindo, abram aí o Código de Processo Civil de vocês, por favor, especialmente a partir do artigo 19. Então, se você está com o seu Código de Processo Civil, com o seu VADMECUM, se você está no celular, no computador, abra logo o Código de Processo Civil e comece realmente a visualizar esses artigos, tá bom? Muito importante que você tenha isso, que você veja, que você leia, que você memorize. Memorizar também é aprender. Memorize realmente como é que está inscrito no código, o que o artigo diz a respeito do que nós vamos falar hoje, tá bom? Vamos começar então. Basicamente, os nossos objetivos é elencar as condições da ação, diferenciar as classificações da ação e compreender os conceitos de elementos da ação, tá bom? Basicamente aí, pessoal, no nosso Código de Processo Civil de 2015, a gente vai ter de forma muito, e aí muito uma teoria de um professor chamado Túlio Lieberman, né, de você realmente classificar as condições de uma ação em duas. Então, nós vamos ter aí duas classificações das condições da ação, que seria exatamente o conceito de capacidade ou legitimidade ad causa, ou seja, por isso que você vê esse ad causa, significa para a causa, ou seja, ad para, né? Então, no sentido capacidade ou legitimidade para a causa. E interesse processual, interesse de agir. Qual é o interesse? A gente pode pensar de uma maneira direta, né? Pelo menos inicialmente, no sentido de qual seria o seu interesse naquele processo, o seu interesse em agir naquela causa. Então, aí nós teríamos as duas condições da ação. Tá certo? Basicamente. Desculpa, tem alguém falando, eu não entendi. Fazer um que eles iam botar para mim pagar a metade, porque era mais completo. Eu acho que tem alguém. Pessoal, por favor, coloca no mudo quem estiver falando. Quem estiver aí falando, por favor. Não estou conseguindo achar que é a pessoa que está falando, mas. O Raul, tá aparecendo.
Desculpa, pessoal. São várias pessoas ao mesmo tempo. Não, Mas eu tô ligado. Deu certo? Tá todo mundo desligado? Vamos continuar? Tá ótimo. Vamos lá, então. Pronto, perfeito. Deixa eu compartilhar com vocês novamente aqui. Olha, a Ivana ligou a câmera. Tudo bom, Ivana? Tudo bom, professora? Pronto, vamos lá. Então, nós estávamos falando a respeito, então, das condições da ação, tá certo? Então, quando a gente fala das condições da ação, dentro desse novo Código de Processo Civil, nós falaremos aí das condições de ação divididas em duas, tá bom? No sentido de capacidade ou legitimidade ad causa, ou seja, a legitimidade que você tem para a causa, e o interesse processual ou o interesse de agir. Vamos tentar entender cada uma delas de uma maneira separada, tá bom? Então, o primeiro conceito é o conceito realmente de capacidade ou conceito de legitimidade para a causa, ou seja, ad causa. E aí, nesse caso, a gente está falando exatamente dessa qualidade que vai ligar exatamente o autor ao réu em relação àquele direito. A gente teria no processo, como a gente imagina, o processo em si, a gente teria aquele direito que está sendo debatido ali no meio, e aquele direito, é exatamente o que nós vamos discutir, ele funciona como uma ponte, que vai ligar exatamente o réu ao autor. Então, aquelas duas pessoas, aquelas duas partes no processo, elas estão ligadas em virtude daquele direito que está sendo debatido. Então, alguém, geralmente, né, isso que acontece, o autor, ele tem direito a alguma coisa, e o réu, né, a outra parte, o promovido, essa pessoa ou resistiu, não concedeu, não deu àquele autor o que lhe era devido, o que ele acha que é devido a ele. Então, nós teríamos aí a formação da relação processual. Então, essa legitimidade, de fato, ela determina exatamente que tipo de relação existe entre o autor e o réu. Que tipo de relação é essa? Qual é o direito, e é a pergunta, né, que a gente fala, sobre o que a gente falou na aula passada, o conceito de direito material e direito processual. Qual é o direito material que faz com que essa relação processual nasça? E aí a gente vai se perguntar exatamente o que é esse direito material. É uma questão relativa, por exemplo, à família, é uma questão relativa a um contrato, é uma questão relativa a um direito real, a um direito imobiliário. Então, qual é o conceito em si? E exatamente esse direito material que vai me dizer que tipo de processo eu vou utilizar para conseguir aquilo que eu quero, ou seja, para realmente ter deferido o meu pedido ou não. Então, isso é exatamente isso que vai constituir o processo, que vai fazer com que o processo exista, tá certo? Então, quem é que tem capacidade, quem é que tem legitimidade para figurar naquela causa, tá certo? Quem é a pessoa que está ligada à outra, quais são as pessoas que estão ligadas através daquele direito que está sendo debatido. Então, quando a gente fala, no caso, por exemplo, de um divórcio, vamos pensar um divórcio litigioso, tá certo? No caso de um divórcio litigioso, então duas partes, obviamente, né? Fica muito fácil de visualizar. Então, eu tenho o esposo ou a esposa, essas duas pessoas estão promovendo ali o divórcio litigioso. Essas duas pessoas estão promovendo o divórcio. O direito, vamos dizer assim, o instituto jurídico que está sendo debatido ali é exatamente o casamento e, obviamente, o divórcio, né? O nome da ação. Então, essas duas pessoas ali estão conectadas por um vínculo, que é o direito de casamento. Casamento é um direito, é um instituto jurídico, né? As pessoas têm direito de casar. No caso, elas foram ligadas por isso. Estão discutindo exatamente um outro direito, que é o direito de se divorciar. E aí, no caso, como é que esse divórcio vai acontecer? E aí, o que se entende é que há ali uma problemática exatamente entre quais são os direitos de cada parte nesse divórcio. E aí daí vem um divórcio litigioso. Em relação a um contrato, por exemplo, quando você compra alguma coisa, né, e o objeto veio com um defeito, ou então o objeto veio com algum vício, né,
E ao comprar esse produto, quando você compra o produto em uma loja, seja aí no Mercado Livre, seja aí numa loja física, ou quer que seja, você comprou, no momento em que você estabelece aquela compra, você estabeleceu uma relação com aquele fornecedor, com aquela pessoa que está te vendendo, tá certo? E existe ali, pelo Código de Defesa do Consumidor, existe ali uma responsabilidade de ambas as partes. Responsabilidade sua de fazer o pagamento e de fazer o uso do produto de acordo como é descrito, né? E aquela pessoa te forneceu o que você está comprando, de que aquele produto esteja de acordo, que aquele produto não te cause nenhum tipo de dano, nenhum tipo de problema, tá certo? Então, quando você compra isso, você estabeleceu ali, mesmo que rapidamente, uma relação com aquela pessoa. Então, existe você, existe o outro, e existe o objeto. Isso vai virar uma relação jurídica, uma relação processual, a não ser que aconteça algum problema. Ou seja, se o produto que você adquiriu tem alguma coisa errada com ele, aí nós podemos falar de uma relação processual, ou seja, você ingressa com a ação e você estabelece ali a relação processual com aquela outra parte. E o que os liga? O objeto. Nesse caso, você teria ali o direito em si, que é o seu direito de ter um produto adequado, um produto seguro, e a outra parte tem uma obrigação de fornecer isso e não forneceu. Então, fica muito claro de você visualizar. Mas em algumas ações, às vezes não fica muito claro isso. Então, quando a gente fala, especialmente, quando a gente pensa em direitos mais de terceira geração, e hoje se fala até direitos de quinta geração. Quando a gente fala, por exemplo, de direitos que envolvem danos coletivos. Quando você fala de direitos que envolvem mais de uma pessoa, ou várias pessoas, ou um número de pessoas incalculável, um número de pessoas que eu não consigo mensurar, que eu não consigo determinar, tá certo? Se haveria ou não ali uma necessidade de reparação. E eu posso dar um exemplo para vocês, por exemplo, deixa eu ver aqui, pessoal. Acho que a Liara não está conseguindo entrar. Um instantinho, pessoal. Vou terminar essa explicação aqui, daqui a pouco eu resolvo o problema, só um minuto. Então, no caso, quando a gente, por exemplo, não divisa muito bem, acho que um bom exemplo seria exatamente a questão dos danos ambientais. Quando você fala, por exemplo, de uma tragédia, como, por exemplo, a tragédia de Mariana, tá certo? Aquela situação horrorosa, realmente, em que há todos aqueles rejeitos, né, toda aquela multidão de rejeitos, acabou ali contaminando diversos rios, especialmente o Rio Doce, se eu não me engano. Então, uma tragédia ambiental como aquela, obviamente a gente analisa uma situação como aquela, a gente vê as pessoas que foram afetadas. É muito fácil de você determinar que as pessoas afetadas ali foram aquelas pessoas que moravam nas margens do Rio Doce, que moravam próximo à barragem, né, e tudo mais. Mas há um dano ambiental, e é isso que se classifica, é isso que se pensa, por exemplo, de que o dano ambiental ele atinge muito mais do que apenas aquelas pessoas. Então, o dano ambiental em si ele pode atingir todos os brasileiros, né, a comunidade global como um todo, né? Imagine que você, por exemplo, se dirigisse a uma praia de Santa Catarina, por exemplo, e ali você encontrasse, né, algum tipo de resquício dos rejeitos daquela barragem. Você não morava ali perto, você não mora ali perto. Digamos, se você é do Ceará e você foi passar férias ali. Você realmente não estabelece uma relação direta com aquela população, mas você acaba sendo afetado também pelo que aconteceu ali. Então, de alguma maneira ali, você pode ter algum tipo de dano em virtude dos rejeitos que, porventura, possam ter chegado ali ao mar, possam ter atingido ali outras zonas. Então, acaba que você, de alguma maneira, se tornou afetado também por aquilo, por aquele dano ambiental. Então, isso traz muitos questionamentos em relação o número de pessoas. Não dá para você simplesmente estabelecer o processo com base nisso, mas analisando realmente o dano, as pessoas que, de alguma maneira, podem vir a sofrer um dano em virtude daquilo. Eu acho que o caso de Mariana é muito emblemático, porque se fala realmente de um dano ambiental que vai perdurar por décadas. Então, durante muito tempo ainda, muitas outras pessoas que ainda nem nasceram, sofrerão, talvez, os efeitos de um dano ambiental como aquele.
Então, a gente está falando realmente de uma reparação, e aí que vem o papel do Ministério Público, tá certo, pessoal? De uma reparação que é uma reparação coletiva, uma necessidade de reparação não apenas para as pessoas que moravam ali, que foram atingidas diretamente, mas toda a população brasileira que, de alguma maneira, mesmo que indiretamente, será atingida pelo que aconteceu. E aí, nesse caso, a necessidade de representação. Quem é que tem capacidade, quem é que tem legitimidade para representar o povo brasileiro como um todo? Para representar a sociedade brasileira numa ação como essa. A gente vai falar aí depois, daqui a umas 2 aulas, vamos falar aí da competência do Ministério Público, tá certo? Para exatamente, ou seja, o Ministério Público aí, ele vai ter legitimidade para atuar numa causa como essa, ou seja, atuar realmente para defender os direitos da sociedade. A gente vai falar aí de direitos coletivos, direitos homogêneos, né, em direitos individuais e coletivos, né, que é uma ideia muito já, vocês vão ver provavelmente aí numa disciplina específica a respeito de direitos coletivos. Mas a legitimidade é muito fácil de visualizar quando você está falando de 2 pessoas, de 2 indivíduos, mas quando você fala realmente de danos em relação à sociedade como um todo, a legitimidade, essa capacidade para atuar no processo, ela às vezes fica um pouco embaçada. E aí você lembra realmente de quem é que pode representar de fato a população, não vou nem dizer população, porque também é um pouquinho demais, mas representar a sociedade como fiscal da lei. A gente poderia se voltar para o Ministério Público e outras entidades que poderiam ingressar com ações para defender, tá certo? E agiriam com legitimidade para fazer isso. Então, a legislação concede, a própria Constituição, o Código Civil, reconhece essa legitimidade. Então, é importante a gente divisar isso, exatamente porque nós estamos falando de um direito, nesse caso que eu citei, um direito, no caso de um dano ambiental, a gente está falando de um direito coletivo, tá certo? Direito a um ambiente seguro, a um ambiente saudável, a um direito coletivo, tá bom? A segunda condição da ação é exatamente no que tange ao conceito de interesse processual ou de interesse de agir, tá certo? E aí, esse conceito de interesse processual é uma coisa que vocês vão estudar até muito bem, Direito Processual Civil 1, que é a próxima disciplina que vocês vão ver, tá certo? Fala sobre intervenção de terceiros, chamamento ao processo e tudo mais. Mas o conceito de interesse processual é essa ideia de interesse de agir. Quem é que tem interesse, de fato, nesse processo? Tá certo, pessoal? Legitimidade é uma coisa. Agora, você ter, de alguma maneira, um interesse realmente naquele processo, um interesse processual ou um interesse de agir. E a gente faz uma divisão em si, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. A ideia de interesse de agir por necessidade, tá certo? Ou seja, você precisa moral ou economicamente daquela prestação jurisdicional. Então, se for a sua honra que está sendo afetada, se for a sua reputação, existe um interesse ali moral de que a prestação jurisdicional seja dada a você. Ou então, se você está precisando, por exemplo, você tem um interesse econômico, você precisa, por exemplo, receber os valores devidos em um contrato, então você ingressa, existe um interesse econômico ali, tá certo? Que é devido. Existe ali ou então você está pleiteando uma ação de alimentos, você está pleiteando uma opção alimentícia, no caso de uma criança. Então, você está pleiteando economicamente ali a prestação jurisdicional, mas existe também o interesse de agir por adequação, tá certo? Ou seja, para cada pedido, existe ali um meio processual adequado. Então, você vai adequar realmente aquele meio processual, aquela forma processual, tá certo? Ao que você pretende. Então, de alguma maneira, de alguma forma, tá certo, pessoal? E o direito brasileiro é bem prolixo nesse sentido. Para cada pedido em si, você vai buscar realmente um método processual adequado. Isso se coloca dentro do interesse de agir, ou seja, o que você precisa liminarmente, o que você pode pedir inicialmente, de alguma maneira um processo ele pode afetar não apenas as partes envolvidas, mas outras pessoas ali ao redor, e de que alguma maneira tem interesse no resultado daquele processo, tem interesse no que pode advir dali, porque isso pode gerar para aquela pessoa algum tipo de bem, pode gerar para aquela pessoa algum tipo de benefício ou de malefício, ou dano. Então,
fica justificado em si o interesse daquela pessoa. Então, muitas vezes você ingressa ali com uma ação contra uma pessoa, mas dependendo do resultado daquilo, o juiz concede ou não, por exemplo, uma tutela provisória, concede ali uma liminar concedendo alguma coisa de início do processo, e essa liminar de alguma maneira pode afetar você diretamente. Então, existe um interesse seu, que não é necessariamente o processo, você incide no processo unicamente em relação àquele fato, em relação àquele ato, tá certo? Então, o interesse processual, ele entra realmente nesse sentido. Qual seria o interesse em si daquela pessoa dentro do processo? E eu acho muito interessante tratar dessa questão, né? Existem, principalmente quando a gente pensa na teoria do Joseph Kiyovenda, mas a ideia realmente de interesse é no sentido de uma sociedade que é cada vez mais conectada. Ou seja, quando você fala realmente de direitos hoje em dia, é muito raro que uma relação processual ela se estabeleça de forma totalmente restrita a duas pessoas. O processo ele sempre tem algum desenrolar e algum tipo de consequência em relação a outras pessoas, em relação a outras pessoas que teriam interesse, que poderiam de alguma maneira ser afetadas naquele processo. Então, o interesse processual, o interesse de agir fica muito claro em relação a isso. Vou passar aqui. E aí nós vamos ver a questão da classificação das ações. Está demorando um pouquinho para passar, mas eu acho que... Pode perguntar, desculpa. Ele não está passando, pessoal? O que é essa prestação jurisdicional, que eu não entendi. Ah, claro, sem problema, Ivana. A questão da prestação jurisdicional é exatamente o dever que o Poder Judiciário tem de te dar uma resposta em um processo. Então, nós temos direito à prestação jurisdicional, no sentido que nós temos direito de levar um processo judicial, seja ele qual for, ao Poder Judiciário e de receber uma resposta do Poder Judiciário. A prestação jurisdicional é o serviço que o Poder Judiciário presta à sociedade, tá certo? Então, o Poder Judiciário ele presta um serviço à sociedade, que é realmente a solução de conflitos, que é realmente a solução de processos, a solução de questões judiciais envolvendo o direito. Isso é um serviço público e é um serviço que o Poder Judiciário deve prestar. Então, isso é prestação jurisdicional. Todos nós temos direito a isso, está previsto no próprio artigo 5º da nossa Constituição, inclusive o nosso próprio Código de Processo Civil, ele prevê isso, tá certo? A gente fala do próprio Código de Processo Civil, ele já fala disso, de que toda lesão, de toda ameaça à direito, ela será levada ao Poder Judiciário. Então, ela deve ser levada ao Poder Judiciário, e você tem direito a essa prestação jurisdicional, você tem direito de receber essa prestação jurisdicional por parte dos juízes do Poder Judiciário em si, tá certo? Todo mundo entendeu? Vamos lá então para a próxima, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou... Acho que eu coloquei o mudo em todo mundo, deixa eu ver. Pronto, não deu certo agora. Tranquilo, me tirei do mudo. Então, vamos falar um pouquinho a respeito da classificação das ações, tá certo, pessoal? Quando a gente fala da classificação das ações, deixa eu até mostrar para vocês aqui, deixa eu abrir aqui o Código Civil, o Código de Processo Civil que estava aqui colocado. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora deu certo. O Teams aqui super lento. Não, meu filho, funcione. Pronto. Não é isso. Eu quero abrir meu slide, essa é ótima. Vamos ver lá. Vamos, meu filho, funcione.
Tô. E aí nós vamos comentar um pouquinho a respeito, demorou um pouquinho, mas acho que vai passar, pronto. A questão da classificação das ações, tá certo? A gente tem eu trouxe para vocês aqui algumas classificações, que estão inclusive no texto de vocês, tá certo? Tá postado no AVA, no texto base. Mas a classificação mais importante é realmente a última. Então, eu vou apresentar para vocês essas duas primeiras aqui, e a última a gente se debruça um pouco mais, porque é realmente uma classificação muito importante, tá bom? Quando a gente fala da classificação das ações, essa parte é bem doutrinária, tá certo, pessoal? Bem doutrinária, mas cai bastante, especialmente em provas da OAB. Então, na prova da OAB sempre vai ter alguma questão relativa ali a um tipo de ação. Como é que essa ação se classificaria? Que tipo de ação é essa, né? E aí você vai ali ver, aí geralmente ele mistura um pouquinho o que é uma ação no âmbito real, no âmbito pessoal, o que seria ali uma ação quando você fala de uma ação condenatória, é uma ação constitutiva, é uma ação declaratória, que tipo de ação é essa? E esse tipo de questão é muito comum, geralmente cai uma ou duas no máximo, né? Não mais do que isso, mas são questões importantes, são questões doutrinárias muito importantes, tá bom? O código não tem uma preocupação muito grande com isso, mas é muito importante ter essa consciência, especialmente quando a gente está fazendo a petição inicial. Então, os pedidos da petição inicial, vocês vão ver isso no Direito Processual Civil 1, a petição inicial como um todo, ela é a orientadora do processo, tá bom? Então, como ela orienta o processo como um todo, a petição orienta o processo, ela diz exatamente qual é a matéria a ser tratada. Os pedidos da petição inicial, elas vão, de alguma maneira, ali amarrar a sentença do juiz. Então, que tipo de sentença será dada? Uma sentença condenatória, uma sentença declaratória, uma sentença constitutiva? Quem vai me dizer isso é exatamente os pedidos desse processo. Então, quando eu analiso ali a parte final da petição inicial, eu vejo quais foram os pedidos que foram feitos. O que essa pessoa está solicitando ao Poder Judiciário? Que tipo de prestação jurisdicional, que tipo de serviço jurisdicional essa pessoa está solicitando? Ela quer que se condene alguém a fazer alguma coisa? Ela quer que essa pessoa, que o juiz declare que ela tem algum direito? Então, a gente vê muito isso. E aí você tem que demonstrar realmente que você entende como é que funciona essa classificação das ações. Primeira classificação é a classificação segundo a natureza jurídica, tá bom? Então, exatamente quando você divide as ações de uma maneira bem, não tão perfeita, mas você divide as ações de uma maneira muito clara entre direitos de uma ação de direito real e uma ação de direito pessoal. Quando a gente fala, então, de direito real, a palavra res, né, res, R-E-S. A palavra res é uma palavra que do latim quer dizer coisa, ou seja, quer dizer objetos. Então, a ação que de alguma maneira se refere a objetos, se refere a valor pecuniário, se refere a dinheiro, tá certo? Se refere a bens. Então, quando se fala de um carro, quando você vai tratar de uma ação a respeito de uma casa, você vai tratar de uma ação a respeito realmente de por exemplo, de um terreno, você está falando de direito real. Ou seja, você está falando realmente de ações que tratam de questões do direito real, ou seja, vocês vão ter uma disciplina de direito real, né? Trata direito das coisas, mas a ideia realmente de bens em si. E as ações que de alguma maneira tratam de direitos são pessoais. O principal direito é um direito pessoal, apesar de que ao redor desse direito pessoal você vai ter ali direitos pecuniários, obviamente. Então, quando você fala, por exemplo, de uma ação de investigação de paternidade, você está falando da verificação de um direito que não deixa de ser um direito pessoal dessa pessoa. Vai ter consequências pecuniárias, mas é um direito pessoal dessa pessoa, que é o direito que você tem de saber quem é seu pai e sua mãe. Da mesma maneira, você saber realmente a sua origem biológica, tá bom? E também o seu direito ao nome. Então, o direito que você tem do seu nome retratar realmente é a sua origem. O nome é um direito da pessoa. Então, você saber quem é o seu pai, a gente sabe que você pode fazer a modificação do seu nome quando você estiver adulto, não tem problema nenhum. Hoje em dia, existe até correntes dentro do direito que são muito mais flexíveis em relação à ação de retificação de nome, mas é um direito seu, tá certo? A criança tem o direito de ter o nome do pai, de ter o nome da mãe e de receber todos os direitos pecuniários advindos disso, tá bom? Mas é um direito pessoal,
É um direito que diz respeito, inclusive, vocês devem ter visto isso em direito civil, ao direito da personalidade daquela pessoa. Ou seja, o seu direito realmente ao seu nome, ao saber das suas origens, a saber quem é o seu pai, a saber quem é a sua mãe. É um direito pessoal que necessariamente ao redor dele ali vão ter diversos direitos pecuniários. Então você vai ter, quando você declara que uma criança é realmente filha de fulano de tal, você abre para aquela criança ali os direitos pecuniários que lhes são devidos, como por exemplo, o direito a alimentos, tá certo? E todos os outros direitos dispostos ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O pai e a mãe, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os responsáveis têm uma obrigação, não apenas pecuniária para com os filhos menores, mas uma obrigação também de fornecer a eles princípios, educação, formação moral, tudo isso é uma obrigação do pai e da mãe ou dos responsáveis, dos genitores, tá bom? Então, nós temos aí uma classificação, que é uma classificação, de certa forma, muito simples, mas se diferencia exatamente de duas ações no sentido de dois objetos. Então, uma trata de objetos, né, de forma clara, real, coisas, e a outra vai tratar realmente de direitos pessoais, ou seja, direitos da personalidade daquela pessoa, uma demanda pessoal em si. E a gente vai ter a classificação segundo o objeto, né, do pedido, ou seja, o que é que você está pedindo, de fato. A gente pode falar de ações que tratam de coisas, no caso, né, mobiliárias ou imobiliárias, ou seja, no pedido do objeto que é móvel, do objeto que é imóvel. É uma ação que é muito interessante no âmbito do direito das coisas, especialmente, tá certo? Mas que não fica muito, realmente a classificação que não ajuda muito. Mas você vê esse tipo de classificação, inclusive, nos autores como Didier, por exemplo, tá certo? Didier Freire Júnior, e entre outros autores. A própria Marilena Diniz também trata disso, tá bom? Mas a classificação mais interessante, com certeza, é essa próxima, tá bom? Seria a que mais interessa para nós, que é a classificação segundo o tipo de tutela jurisdicional, ou seja, que tipo de prestação jurisdicional será dada? O que eu estou pedindo ao Poder Judiciário? O que me interessa em relação a essa ação? Tá certo? E aí nós temos aqui as demandas contra a tutela jurisdicional, que aí você vai classificar exatamente, tá certo? No tipo de serviço jurisdicional que você vai receber. E elas podem ser classificadas como ações de conhecimento, tá certo? Para certificação de um direito, uma ação de execução para a efetivação de um direito ou uma ação cautelar para proteger a efetivação de um direito. Então, nessas duas ações aqui, pessoal, eu vou parar só um minutinho aqui, porque tem uma aluna que ela não está conseguindo entrar e eu sei que ela é novata, tá bom? Deixa eu só garantir aqui. Eu achei até que ela já estava na turma, mas estou vendo que não. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Peço desculpas aí, mas recebi a mensagem aqui, acho que é Liara Maria de Souza Pereira. Pronto. Isso vai dar certo. Depois vou ter que verificar essa parte no OBS do vídeo, né? Vou ver aí. Pronto, peço mil desculpas. Acho que agora vai dar certo. Liara, você conseguiu entrar? Conseguiu, ótimo, perfeito. Bem-vinda, Liara. Acho que agora deu certo, viu? Você pode ficar olhando aí direitinho. Vou continuar aqui, mas não se preocupe, essa aula está sendo gravada, depois você pode ver o início da aula, tá bom? Bem-vinda. Acho que deu certo agora. Pronto, vamos lá então. Classificação
das ações. Então, como eu falei para vocês, então, eu estava falando para vocês, essa classificação com relação ao tipo de prestação jurisdicional é a classificação que mais tem relevância para nós. Bom, é a que mais nos interessa, de fato. E vai classificar as ações exatamente como ações de conhecimento, tá bom? Uma ação, as ações realmente onde você vai investigar se existe ou não um direito. E as ações de conhecimento, elas vão exatamente, ao final, elas vão exatamente certificar se você tem direito ou não a alguma coisa. Então, você chega para o juiz e diz, olha, eu tenho direito a isso aqui. A pessoa, eu comprei um produto tal, né? A pessoa não me deu o que eu, digamos, sei lá, eu comprei uma geladeira. A geladeira chegou lá em casa, funcionou 2 dias e pifou, não funciona mais, né? Tá tudo errado. Você ingressa com a ação, eu tenho direito a uma geladeira, eu paguei por uma geladeira, a geladeira não está funcionando, eu não paguei por uma geladeira para usá-la 2 dias, né? Então, você ingressa com a ação, o que é que vai ser investigado nessa ação? Vai ser investigado se você realmente tem direito. Então, uma ação que realmente ela vai se desdobrar, no sentido realmente de entender se existe ali um direito de fato ou não. Então, como é que você comprova? Eu comprovo que eu tenho a nota fiscal que eu paguei a geladeira, a data que eu paguei, a loja onde eu comprei, a geladeira saiu da loja nova, ela chegou, mas ela só funcionou 2 dias. Então, o que pode ter acontecido para que a geladeira só funcione em 2 dias? Vamos investigar, você apresenta as suas razões, a outra parte vai apresentar as razões dela, vai dizer que você não usou direito a geladeira, que você fez alguma coisa errada, e aí, nessa investigação, nesse conhecimento processual, tá certo? Ao final, a gente vai chegar numa sentença, e essa sentença vai dizer o quê? Se você tem direito ou não, se você merece ou não, se você tem direito ou não a uma nova geladeira, ao ressarcimento do valor pago, e a indenização, você fiquei sem geladeira, gastei um dinheirão, fiquei sem geladeira, fiquei sem freezer. Então, isso é uma ação de conhecimento, tá certo? Nós temos aí também as ações de execução. A ação de execução, eu diria que ela é uma ação bem mais simples. E, em regra, tá certo? Por essência, ela tem que ser uma ação mais rápida. Então, basicamente, a execução, o direito ele já está comprovado. Você não vai investigar se a pessoa tem direito ou não. Está comprovado que a pessoa tem direito. Mas que é claro que a pessoa tem direito. Mas esse direito ele precisa ser efetivado, precisa ser executado. Então, se você tem, por exemplo, né, e quando a gente fala, por exemplo, de títulos de crédito, você fala de um título de crédito, o título de crédito está aqui, na sua frente, tá certo? A pessoa, você tem a comprovação de que a pessoa está te devendo. Não tem muito o que fazer, tá certo? Tá mais que comprovado que existe ali uma necessidade de executar a garantia realmente, de executar uma dívida. Ou seja, aí vem a ação de fato de execução. Vocês vão estudar, especialmente quando a gente fala de execução, a gente fala muito de processo penal, né, lei de execução penal, no sentido de processo de execução dentro do direito civil, tá certo? Ou seja, quando o direito já foi concedido, ou seja, já foi reconhecido que você tem o direito, mas agora você precisa executá-lo, ou seja, você vai entrar realmente com ação de execução para garantir que aquele devedor, que aquela pessoa te pague o que é devido, porque já foi reconhecido que você tem direito de receber. Isso é realmente uma ação, em regra, bem mais simples, ou pelo menos deveria ser, né, pessoal? A cautelar, tá bom? Quando a gente fala de uma divisão, uma terceira divisão, tá bom? A cautelar, ela não pelo menos para a maioria dos doutrinadores, ela não é uma ação, vamos dizer assim, ela não é uma ação em si, ela de alguma maneira, é até um pouco complicado dizer que ela não é uma ação em si, mas ela é uma ação que de alguma maneira, ela está agregada a uma outra. A ideia é de que realmente você vai ingressar com uma ação para proteger um direito. Então, você vê a possibilidade que aquele direito não seja, ou ao final do processo ele possa até ser concedido, mas ele não chega lá. Ou seja, pode acontecer alguma coisa que vai impedir a concessão desse direito e você precisa se acautelar, você precisa realmente de uma ação que proteja esse direito antes de chegar lá. Então, imagine uma situação, por exemplo, você está aqui uma situação de direito sucessório. Imagina uma situação de direito sucessório, por exemplo, em que vocês, uma família, né, filhos ali estejam pleiteando uma determinada herança daquele pai, daquela mãe, e perceba-se que um dos filhos ou alguém que esteja ali está dilapidando a herança, né? Então, por exemplo, uma casa, ou então ninguém esteja dilapidando, mas o processo já está durando muito.
Ou então, existe a possibilidade, ninguém ingressou nem com o processo ainda, mas já se percebe, por exemplo, que uma das casas está deteriorada. Se ninguém fizer nada, aquela casa vai cair, não vai ter para ninguém no final do processo. Então, é possível que se entre, por exemplo, com uma medida cautelar, para que o juiz, antes do processo chegar ao fim, tá certo, pessoal? Se garanta, se resguarde, se proteja aquele bem. Para que quando o processo vir ao final, tá certo? Exista um bem para ser dividido. Se não existe nenhum bem, a ação tende para o nada, né? Caminham todos para o abismo. Então é importante garantir que os bens estejam resguardados, que os bens existam, para que eles possam ser divididos, para que eles possam ser repartidos ao final do processo. Então é possível ingressar com uma ação cautelar, pedindo ao juiz que tome medidas, né, o que quer que seja, sei lá, que obrigue ali as partes no processo de alguma maneira garantir que aquele bem seja resguardado para que ele chegue ao fim do processo. Tá bom? Então garantir, por exemplo, escoras, uma reforma simples num determinado bem para garantir que esse bem não venha a se perder durante o período do processo. Tá bom, pessoal? Então é possível uma ação, um exemplo bem simples, né, de cautelar, não é um dos melhores exemplos, não. E aí, trago para vocês uma classificação muito importante, que é realmente a classificação de um doutrinador italiano, que é o Giuseppe Chiovenda. Eu sempre cito porque eu sei que cai muito em prova. Eu acho muito interessante isso. Cai bastante em prova. Inclusive, na última prova da UAB tinha uma questão trazendo a análise do Chiovenda. Porque a classificação que ele faz das ações é uma classificação adotada não apenas no Brasil, mas em vários outros países, né? Se pegar o direito argentino, ele classifica as ações também da mesma maneira como o Chiovenda traz. O direito italiano também, obviamente, que Chiovenda era italiano. E o que é que diz essa teoria dele, tá bom? Ele basicamente vai diferenciar, tá certo, pessoal? As ações, ele vai classificar as ações. Obrigada, Gabriela, viu? Tá respondendo aí no grupo, né? Ótimo. Realmente essa questão de você diferenciar as ações em 3 níveis, no sentido de declaratória, condenatória e punitiva, tá certo? Ou seja, ações que declaram direitos, ações que condenam uma pessoa a conceder determinado direito, ou uma ação que constitui o direito. Então, ele vai realmente classificar dessa maneira. E é uma classificação muito correta, muito interessante, ela funciona muito bem. E é a mais utilizada em petições iniciais. Quando a gente vai fazer petição inicial, a gente geralmente coloca lá bem grande, né? Faz os pedidos ao juiz, a gente já coloca ali, peça ao juiz que declare, peça ao juiz que condene, peça ao juiz que constitua isso. Então, você absorve a teoria, tá certo? A doutrina em si para a sua petição inicial. Então, isso fica muito claro. Então, de onde é que sai isso? Sai do pensamento realmente desse autor. Giuseppe Chiovenda já morreu, viu, pessoal? Deus criou essa a respeito das ações, que é muito utilizada e faz muito sentido, especialmente para a prática advocatícia. Ou seja, a ideia de que ele vai, inicialmente, né, a ideia de realmente do processo como um direito. Você tem direito ao processo. O processo existe exatamente para que você estabeleça relações jurídicas, para que você diga que tipo de relação jurídica existe, tá bom? E aí, exatamente, ele vai dividir quais são as relações jurídicas que existem. São relações que declaram alguma coisa, são relações que condenam, trazem um tipo de condenação para uma das partes, relações que constituem. Bem, de certa forma, toda relação jurídica, ela constitui alguma coisa, né? Então, acaba que são meio constitutivas. Mas vou explicar cada uma delas e a gente vai entender, tá certo? Quando o Chiovenda fala, por exemplo, da classificação das ações, no sentido de ação declaratória, nossa, não está passando, passou agora, Deus quer. É a ação declaratória, ou seja, que vai certificar a existência de um direito. Ou seja, eu preciso que o juiz declare que eu realmente tenho direito àquilo. Então, isso é uma ação declaratória. Quando a gente fala, por exemplo, de uma ação que determina a paternidade, fala normalmente paternidade, né? Determina a paternidade, eu estou pedindo que o juiz declare, né? Que você é filho de tal pessoa. Então, quando o juiz declara isso nasce para você, abre-se para você uma porta de outros direitos. Mas é um direito que só nasce a partir de uma declaração, tá certo? Declaração de que você, de fato, é filho
de tal pessoa. Da mesma maneira, por exemplo, a declaração de união estável. Então, duas pessoas ali conviveram durante muito tempo, digamos que uma delas venha a falecer, a outra tem direito ou não? Tem, mas ela precisa declarar a união estável. É necessário que se confirme para o juiz, ou seja, é necessário que se demonstre para a sociedade, para o juiz, que você tem direitos, para que você tenha direito, você tenha acesso aos direitos sucessórios, você tem que demonstrar que realmente, de fato, havia o vínculo de união estável. Ou seja, você vai precisar de uma ação que declare a união estável. Ou seja, declare para todos os fins que pessoa tal e pessoa tal terão união estável durante tal período de tempo. E a partir dali, você vai ter direito, você vai abrir-se para você as forças de sucessórios, né? E tudo mais. Então, você vai precisar primeiro declarar que existe um direito, a declaração de existência de direito. Certificar que um determinado direito, de fato, pertence a você, de fato existe, tá bom? Tempo de quarentena, o cabelão, vou cortar esse cabelo. Próxima ideia, acho que todo mundo entendeu o conceito de ação declaratória, ligada realmente à certeza jurídica, ou seja, você garantir que um direito de fato existe. O segundo tipo, pensado ali pelo que eu venda, tá bom, pessoal? A ideia é realmente de ação condenatória, ou seja, de você realmente precisar de uma ação que vai proteger um direito. No sentido de proteger um direito, muitas vezes significa condenar uma outra pessoa a te dar aquilo que te é devido. Então, isso é uma ação condenatória, ou seja, numa ação condenatória, eu quero que a pessoa contra quem eu estou entrando seja obrigada a me dar aquilo que eu acho que me é devido. Então, eu estou querendo que o juiz, eu estou pedindo ao juiz que conceda, que obrigue a outra parte a prestação jurisdicional que eu acredito que eu tenho direito. Eu acredito que eu tenho direito. Então, o réu fica obrigado a prestação numa ação condenatória. E aí, nesse caso, o juiz vai fixar, tá certo? Que tipo de prestação é essa? Então, numa sentença judicial, sentença, né, do processo, obrigo pessoa tal, né, vamos dizer assim, condeno a parte tal a fazer o pagamento, a efetuar, vamos dizer assim, o ressarcimento, a fazer a reparação do dano no valor, certo? Isso é uma ação condenatória. Você está condenando aquela pessoa a fazer algum tipo de prestação para a outra parte. Então, você pensar bem, a ação condenatória, de certa forma, ela reconhece o direito, né? Não deixa de ser uma ação declaratória também. Porque ela, na verdade, quando você reconhece que uma pessoa tem a obrigação de pagar uma outra, você também está declarando que aquele direito de fato existe. Você reconhece que ele existe. Mas, ao mesmo tempo que você declara, você também está reconhecendo, tá certo? Então, existe um a mais. Você está condenando você está não apenas reconhecendo o direito, você está condenando a prestação, a cumprir a prestação devida, seja em termos pecuniários ou não. Diferente, por exemplo, de uma ação onde você declara a existência de uma união estável. Você não está condenando nenhuma das partes, elas estão condenadas a ficar em união estável. Não, você está declarando que houve a união estável. Tá certo, pessoal? No caso da ação condenatória, não. Eu reconheço que há, por exemplo, uma dívida devida, você é condenado a pagar, tá bom? E ele vai gerar para o autor, isso é muito importante, a ação condenatória, ela gera para o autor, ela concede ao autor o direito de exigir do Estado que essa decisão seja cumprida. Então, se o autor, se você ingressar, por exemplo, não, a outra parte está me devendo aí, sei lá, R$2.000, em virtude aí de não sei, um cheque, uma prestação, alguma coisa desse tipo. O juiz reconhece, tá bom, que você realmente tem direito a esses R$2.000 e condena a outra parte a fazer o pagamento dos R$2.000. A parte pode pagar espontaneamente. E se a parte não pagar espontaneamente, você pode entrar com uma ação de execução. Olha, eu tenho aqui uma sentença judicial dizendo que essa criatura está me devendo R$2.000 e ela tem que me pagar R$2.000, mas ela não pagou ainda. Quero executar essa pessoa e tenho o direito de executar essa pessoa. Ou seja, nasce para você um direito de você pedir judicialmente que o Poder Judiciário obrigue essa pessoa a cumprir a prestação a qual ela foi condenada. Então, a ação condenatória, ela gera mais um direito para o autor. Ela gera o seu direito realmente de exigir que aquela sentença seja cumprida,
certo? Então, aí, mais uma consequência em si da ação condenatória. Ela também tem um efeito retroativo, a data da Constituição. A Constituição em mora, né? Quando você determina que aquela pessoa está em atraso, ela está devendo, tá certo? Ela está em mora, tá bom? Então, quando você, por exemplo, está devendo, você tinha que ter pago até o dia 15 de março, você não pagou. E realmente começam a correr para aquela dívida, tá certo? O pessoal não mora. Ou seja, existe uma demora, né, para a efetuação do pagamento, e isso gera consequências, tá bom? Para a parte que está devendo. E aí, quando você condena uma pessoa a fazer o pagamento, obviamente isso ela vai ter esse efeito exatamente até o momento em que foi constituída a mora, ou seja, foi verificado que havia um atraso nesse pagamento. Professor, isso significa que pode gerar juros? Sim. Juros, todos os efeitos em si da mora. Você não efetuou o pagamento quando deveria ter feito. E foi reconhecido que havia a dívida. Então, você tem o devedor uma obrigação de pagar não apenas aquilo que era devido antes, mas todos os juros, todos os débitos que de alguma maneira ali foram acarretados em virtude daquela demora, a mora no pagamento. Tá certo, pessoal? E os direitos reais e pessoais. A ação condenatória, no caso, ela pode se referir a ambas as coisas, tá bom, pessoal? Tanto direitos reais quanto direitos pessoais. Professora, como direitos reais é muito fácil de você visualizar, né? No caso da prestação, por exemplo, de uma dívida, você é condenado a pagar uma dívida, você é condenado a entregar um determinado bem, fica muito fácil de você ver. Agora, no caso, por exemplo, dos direitos pessoais, principalmente quando a gente fala de direitos da personalidade, esses direitos da pessoa em si. Um direito da personalidade, ele vai envolver uma ação condenatória, especialmente quando você vamos dizer assim, obriga uma pessoa, de fato, a reparar um dano praticado contra um direito pessoal de uma determinada pessoa. Então, por exemplo, né, quando a gente fala de direitos, por exemplo, uma ofensa à honra de uma pessoa, tá bom? Vai ter o pagamento pecuniário? Obviamente sim, mas é necessário muitas vezes uma reparação, e uma reparação muitas vezes feita através de uma retratação, por exemplo, uma retratação a respeito daquela pessoa. Hoje em dia é muito comum essas retratações em redes sociais, né? Que aí vem a grande controvérsia, se isso causa um dano maior ou não à parte que foi ofendida. Então, são questionamentos, né? É importante o importante é que se faça a reparação. Você seja condenado a reparar o dano, mesmo que de alguma maneira. Então, se foi numa rede social, se foi uma ofensa em uma rede social, além do dano além da reparação pecuniária, você pode ser chamado a fazer realmente uma reparação em termos formais, né, moral. Então, uma retratação, por exemplo, é algo que pode ser requerido. Deixa eu ver aqui. E, por fim, uma ação constitutiva, certo, pessoal? Ação dentro do próprio conceito de direito, ela tem muito a ver com o seu direito ou não, com a sua faculdade de ingressar ou não com a ação. Então, com o seu direito de criar ou não uma determinada situação jurídica. Então, quando a gente fala de ação constitutiva, tá certo, pessoal? A gente está falando aqui realmente daquelas ações que elas criam, extinguem ou de alguma maneira modificam uma situação jurídica, tá certo? Então, por exemplo, quando você faz de fato, né? Você pode pensar no caso da apropriação de divórcio, né? O direito de família é muito fácil de visualizar. O direito de família, ele modifica uma situação jurídica, né? Você estava casado e agora você vai ser divorciado. Não, professor, eu sou solteiro. Não, você sempre vai ser divorciado. Solteira antes de casar, tá? Depois que casa, você nunca mais será solteiro. Você sempre vai ter, ou no caso, a peixe divorciado, se o seu cônjuge faleceu, será viúvo, mas solteiro não, tá certo, pessoal? Então, você modificou ali a sua situação jurídica, tá certo? Não há necessariamente, numa ação constitutiva, uma lesão a um direito. Você que não tem havido lesão a direito nenhum. Você simplesmente está modificando a sua situação jurídica, tá certo? Então, quando você, por exemplo, pleiteia a mudança do seu nome em virtude do casamento, realmente não existe nada demais em relação a isso. Ou no caso contrário, quando você modifica o seu nome exatamente em virtude do divórcio, então você retira ali na ação de divórcio, você retira ali o
o nome do seu cônjuge. Você constituiu, você modificou uma situação jurídica, mas realmente não havia ali uma lesão que criasse, no caso, uma condenação em virtude do nome, né? Eu quero uma reparação porque eu tive que carregar esse nome horrível durante 5, 10 anos. Não, tá certo? Não existe, tá bom, pessoal? Da mesma maneira, o réu fica obrigado a uma sujeição, ou seja, a sua sujeição, de fato, ali é a modificação de uma determinada situação jurídica, tá bom? E é muito controverso, vou dizer por quê. Porque as ações constitutivas, elas pressupõem, de certa forma, especialmente quando não há uma existência de uma lesão, tá certo? Elas pressupõem que, de alguma maneira, para uma parte apenas, ocorre para a outra também. Então, ambas as partes, ali, de alguma maneira, elas devem algo uma à outra, ou seja, existe uma modificação da situação jurídica de ambas, não apenas de uma, tá certo? Não existe necessariamente uma prestação por parte do réu, como é simplesmente uma criação, uma extinção, uma modificação de uma situação jurídica, uma constituição de uma situação jurídica. Não existe, de fato, uma prestação do réu. E as sentenças, tá certo? Geralmente, pessoal, elas produzem efeitos dali em diante. Elas não vão produzir efeitos anteriores, elas vão produzir efeitos dali em diante. Ou seja, eu mudei a situação jurídica de uma pessoa hoje, então, a partir de agora, essa pessoa, ela tem essa situação jurídica. Então, por exemplo, o melhor exemplo, com toda certeza, para vocês entenderem, é um exemplo do divórcio. Então, a pessoa vinha ali casada, de repente acontece o divórcio. Ok. Quando acontece o divórcio, a gente tem a modificação clara de uma situação jurídica. Você era casado, agora você vai ser divorciado. Quais são os efeitos em si? Vamos lá. Mudança do seu nome. A partir de agora você não vai... Eu retirei o nome aí do meu esposo, do meu ex-marido. Retirou o nome dessa pessoa. A partir de agora o seu nome é outro nome. Isso tem efeitos anteriores? Não, vai ter efeito a partir daquele momento em diante. Tá certo? Se constitui, então, uma nova relação. Vai ser necessário averbar? Vai. No momento em que acontece um divórcio, especialmente um divórcio litigioso, né, o cartório onde aconteceu o casamento, ele precisa ser notificado, ele precisa averbar aquela certidão de casamento, dizer que não, a certidão de casamento está aqui registrada, data tal, mas houve um divórcio, então vamos averbar essa certidão de casamento, averbar no sentido, mas no sentido de corrigir, vamos lá, né? Aconteceu alguma coisa que aquela certidão de casamento ela já não é mais válida. Então, você precisa averbar essa certidão de casamento, tá certo, pessoal? Para garantir, para realmente notificar o cartório de que houve uma mudança na situação jurídica daquelas pessoas, tá bom? E a partir dali, os efeitos eles vão ser em diante, tá certo? É o que a gente chama de efeitos ex nunc, ou seja, daquele momento em diante. Aquele momento em diante, as coisas vão funcionar daquele jeito, mas não vai afetar o que aconteceu anteriormente, tá bom, pessoal? Hoje em dia o pessoal nem muda mais tanto assim de nome, né? Acho que não é uma coisa mais tão comum. Antigamente era mais comum, hoje em dia nem tanto, né? Até porque não existe essa obrigatoriedade. Você não é obrigado a mudar de nome. E aí vamos para a segunda parte, então, da nossa aula, que é exatamente o conceito de elementos da ação. Então, nós vimos até agora o conceito de condições da ação, tá bom, pessoal? Legitimidade da ação. Nós vimos também a questão do interesse processual. Deixa eu ver se... Vou colocar vocês. Não, tá tudo certo. Agora tá todo mundo no mudo. Certinho. A ideia realmente das condições da ação, ou seja, da legitimidade, a de causa, a capacidade de legitimidade a de causa e o interesse processual. Aí nós vimos a classificação dessas ações, tá bom? Hoje vamos seriam esses elementos, então, da ação. Basicamente, aqui a gente vai ter 3 elementos, né, de forma muito clara. Então, o elemento da ação, a ação em si, né, toda ação vai se constituir em cima desses 3 alicerces. O primeiro deles é exatamente o conceito de partes, ou seja, quem são as partes? Quem é que tem, nesse caso, a legitimidade? A gente volta para as condições da ação. Quem são as partes desse processo? Quem é que pode pedir a tutela? Contra quem você pode pedir essa tutela? Tá certo, pessoal? Prestação jurisdicional. Então, essas pessoas vão constituir as partes do processo. Da mesma maneira, também, o pedido. O que é que você está pedindo ao processo?
O que você está pedindo ao Poder Judiciário? Então, você está pedindo, e aí a gente vai lá para a classificação das ações. Você está pedindo uma declaração de direito, você está pedindo uma condenação da outra parte, você está pedindo a constituição de uma relação jurídica. Então, isso é um dos pedidos. E a causa de pedir? A causa de pedir se refere-se aos fatos, ou seja, aquela historinha que você conta realmente para o Poder Judiciário era para realmente dizer, assim, para determinar se há de fato ali, se você tem direito ou não. Então, você vai contar as ações, você vai dizer por que eu acho que eu tenho direito a isso. Que aqui é a minha causa de pedir. Isso é muito importante, pessoal, vocês vão ver isso lá em Processo Civil 1. Em Processo Civil 1, vocês vão estudar os requisitos aí da petição inicial. Então, você vai ver que, por exemplo, os requisitos da petição inicial, essa ausência, por exemplo, da descrição dos fatos, ou quando muitas vezes você descreve o fato, mas quando você faz o pedido não tem nada a ver com o que você descreveu, né? Isso gera, na petição inicial, um problema sério, até mesmo a inépcia dessa petição inicial. Ou seja, não tem como você fazer o julgamento de uma ação como essa, porque a petição é inepta. A petição não serve para o seu propósito. Então, basicamente é isso, inepta, a petição não está apta, ela não funciona para o objeto, para o que ela está se propondo. Então, se você está querendo, por exemplo, uma ação condenatória, você quer que a outra parte seja obrigada a te pagar uma determinada... Não adianta você contar uma história de família, né, dizer, não, meu irmão, não sei o quê, desde a infância que ele me negava as coisas e coisa desse tipo. Não, você tem que dizer claramente para o juiz o que é que essa pessoa, que tipo de contrato você estabeleceu com ela, que tipo de relação você estabeleceu com ela, e por que essa pessoa te deve isso. E aí depois você faz o pedido. Então a causa de pedido tem que estar completamente correlacionada ali ao pedido, tá certo? Os fatos que você descreve. Então a petição inicial ela precisa ter essa coerência, tá bom, pessoal? E a ação nesse caso aí você teria dentro dessa classificação, né? Muito clara que você vai ter essa classificação aqui de uma ação de conhecimento e de uma ação de execução, tá bom? Foi exatamente as duas ações que a gente falou anteriormente. A gente estava falando exatamente dessa ideia de você classificar as ações inicialmente em virtude do objeto. Essa ação de conhecimento e uma ação de execução. E aí, nossa, tá passando. Pronto, eu acho que dá certo. Eu queria fazer aqui uma checagem de aprendizagem, mas antes eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida, se querem perguntar alguma coisa. Todo mundo entendeu como é que funcionam os elementos da ação, as condições da ação? Por favor, fique à vontade. Posso falar? Quem está falando? Pode, quem está falando? Ivete. Pode falar. Professora, a minha dúvida é com relação à medida cautelar. Você deu um exemplo da casa deteriorada, que você pode entrar com a medida cautelar. Está ouvindo? Pode. Posso sim, sem nenhum problema. Tá certo? Está ouvindo, professora? Tô. Você está me escutando também? Estou, está meio truncada, mas dá para ouvir. Então, a senhora entendeu a minha pergunta? Eu nem terminei, na verdade. Então, a minha pergunta é sobre a medida. Eu acho que eu parei de ouvir, pessoal. Se você puder copiar, se você puder escrever aí na lateral, que eu acho que está cortando um pouco. Esse é o meu áudio, Celso. Mas eu acho que eu entendi a sua pergunta. Você queria saber a respeito da medida cautelar, foi isso? Isso. O que a minha explicar melhor. O que o juiz faz para resguardar esse bem? Eu não entendi bem. O que é que ele faz para resguardar esse bem? Então, no caso, por exemplo, eu acho que eu dei um exemplo para vocês a respeito, por exemplo, uma casa estaria, por exemplo, uma casa que fosse objeto, por exemplo, de um processo de sucessão, tá certo? Uma ação sucessória. E digamos que a casa estivesse aí sendo, ninguém estivesse morando na casa, a casa estivesse realmente sendo dilapidada, ela estivesse sendo ali, ou realmente ninguém está cuidando daquela casa, porque está em processo, está em litígio, então geralmente todo mundo deixa para lá, né? Até que o juiz declare que é.
Então, nenhum dos filhos quer cuidar de uma coisa que ele não tem certeza que vai ser dele ainda. Então, pode ser que as pessoas estejam invadindo a casa, né? Vou dar um exemplo de um processo que eu conheço. Tem pessoas invadindo a casa, tem gente que invade a casa e uso de droga lá dentro. Ou então as pessoas entram lá dentro, invadem e tiram portas, estão tirando ali alguma coisa. Então, o juiz pode obrigar, tá certo, as partes a fazer realmente o resguardo daquele processo. Então, determinar que alguém cuide daquela casa até o fim do processo, tá bom? Determinar que se façam todos os meios necessários, por exemplo, a casa é um muro baixo, então que se aumente esse muro da casa para proteger aquele bem, para garantir que o bem será resguardado. E quando chegar ao fim do processo, o bem vai estar negro, ser partido, tá certo? Então, essa é uma tá bom? Essa é uma das possibilidades. Acontece muito em ação sucessória, né? Mas não estou dizendo que acontece só em ação sucessória. Esse caso, né, muito comum em ação sucessória, quando muitas vezes os herdeiros não querem cuidar de uma coisa que eles não têm certeza que vai ser deles ou não, né? Talvez não seja de ninguém, talvez o juiz determine que se venda e que se reparta o dinheiro. Mas para se vender, a casa tem que estar realmente em condições de ser vendida, não pode estar completamente deteriorada, né? Então, geralmente o que o juiz determina é o seguinte: ele determina, geralmente a parte que entrou, o filho que ingressou com a ação, ele coloca realmente esse filho como guardião do bem, o filho vai cuidar daquele bem, e se for necessário algum tipo de reparação, posteriormente, esse filho que ficou como guardião do bem, esse herdeiro, não necessariamente esse herdeiro que ficou como guardião, deve ser ressarcido dos danos que ele, porventura, tenha realizado, aliás, das reparações que ele, porventura, tenha realizado na casa, dentro do imóvel, para resguardar aquele imóvel até o fim do processo, tá bom? Mas o juiz pode fazer isso sim para garantir. Vamos garantir aqui rapidamente, porque senão, não chegar no final do processo, não tem nada para ser guardado. Não vai ter nada para ser dividido, tá certo? Eu não sei se eu entendi direito, acho que foi isso, né? Nossa, ficou bem claro. Tá foi ótimo. Isso mesmo. Com relação a mim, tirou a minha dúvida, ficou bastante claro. Obrigada. Tá ok. Por nada, querida. Alguém mais tem alguma dúvida? Professor, fique à vontade. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom, doutora. Eu gostaria que a senhora me esclarecesse duas dúvidas. Certo. Por favor. A questão esse pagamento por pecúnia. Por exemplo, deixa eu baixar o que é que eu entendo e a senhora me corrige, tá certo? Se eu estiver errado. Muitas vezes uma ação civil, no caso, calúnia, difamação, ela vai para o juizado civil criminal. E às vezes o juiz determina que aquela pessoa que difamou a outra, ela pague por pecúnia. Esses são cestas básicas, alimentos que às vezes mandam para as instituições. Exato. Então, algum tipo de reparação nesse sentido. Sim, as formas as formas de pena, tá certo, pessoal? Existem vários tipos de pena. As descrições aí do Código Penal, elas englobam vários tipos de pena. A gente geralmente lembra da pena de prisão e tudo mais, e da multa, né? Da reparação, da indenização. Mas ele pode determinar, sim, esse tipo de coisa, especialmente quando a reparação em si não é uma reparação geral. Então, pode-se determinar, sim, essa prestação que seja uma medida realmente de uma prestação social, tá bom? Então, não necessariamente uma condenação estrita, para nos referir aqui ao processo civil, mas mais no âmbito criminal, tá certo? Dentro do processo civil, como a gente não admite, né, outro tipo de punição, as reparações, elas são no âmbito formal, tá certo? Então, realmente, uma reparação uma indenização pecuniária, no sentido de uma indenização em dinheiro, ou seja, de você reparar realmente aquela pessoa, tá bom? Eu não sei se cortou, eu tô ouvindo mais, peraí. Pode falar, eu tô ouvindo agora. Acho que eu não entendi. Eu gostaria também de tirar aqui um esclarecimento. Eu acho que é porque eu ouvi um absurdo e eu gostaria até, guardei para me perguntar à senhora, em aula, se tivesse a ver com a nossa matéria, eu acho que não tem muito, mas eu queria que a senhora me esclarecesse, sim.
Uma menina, ela foi falar muita besteira de outra pessoa, certo? Ela falou muita coisa que ela realmente, eu acho que ela não deveria ter falado. Só que isso era um ex-patrão dela, né? E o patrão dela entrou na justiça por questão da calúnia, difamação e pedindo reparação, sabe? Ele pedia reparação, no caso, das redes sociais, onde foi feito também, e ela, dizendo ela que foi orientada pelo advogado